Seja bem-vindo aqui no nosso canal do YouTube. Eu sou o Dr. Enio Rubens e hoje eu vou mostrar para você, nessa nossa videoaula, como se dilui, como se faz o teste alérgico e aplica a hialuronidase diante de alguma intercorrência ou pelo simples fato do paciente não ter gostado daquele preenchimento que você fez com ácido hialurônico, ou quando temos aquelas bolsas na região da olheira que o paciente tanto reclama. Então, se você é profissional da área da saúde e trabalha com harmonização facial, ou tem algum amigo, algum colega que trabalha com harmonização facial, pode estar encaminhando esse vídeo aí que eu vou entregar muito conteúdo. Mas antes disso, eu peço que inscreva-se no nosso canal, ative as notificações para que você fique por dentro de tudo que está acontecendo aqui no nosso IOP Academy. Então, mediante essa situação da aplicação da hialuronidase, o primeiro passo que nós temos que saber é como diluir. E é isso que eu vou mostrar agora para você. Para diluirmos a hialuronidase, precisamos de soro fisiológico estéril, de uma seringa de 3 ou de 5 ml e de uma agulha que geralmente já vem na própria seringa. A hialuronidase que eu utilizo é a hialuronidase da Victalab. Essa que nós vamos aplicar, ela é de 3.000 UTRs. Então é bem prático. Se a hialuronidase for de 3.000 UTRs, vamos diluir em 3 ml de soro estéril. Se ela for de 2.000 UTR, vamos diluir em 2 ml de soro estéril. A embalagem ela vem na cor âmbar para evitar a penetração de luz e nós conseguimos visualizar um pó bem fino dentro do frasco, que é a hialuronidase. Vamos abrir a nossa hialuronidase. Vamos pegar a seringa de 3 ml, acoplar a agulha que vamos diluir em 3 ml de soro fisiológico. É importante que esse soro seja estéril. Não pode ser aquele soro que a gente compra em farmácia para limpar lente de contato ou feridas, aquele soro que não é estéril. Tem que ser soro estéril para fazer a diluição da hialuronidase. Na hora que nós introduzimos o soro fisiológico, a gente vê que, diferentemente da toxina, ela não puxa o êmbolo. Nós temos que introduzir o soro dentro do frasco. Após a introdução do soro, temos que girar o frasco. Vou colocar o frasco de cabeça para baixo para molhar a tampa, para não ficar nenhum vestígio, nem um pozinho de hialuronidase sem que seja diluído. Após a diluição, após a hidratação aí desse frasco, nós vemos que ficou toda a porção líquida, não tem mais pó, está um líquido cristalino. E a hialuronidase está pronta para ser utilizada. Para a aplicação da hialuronidase, eu utilizo uma seringa de 1 ml. É seringa de insulina normal e procuro a agulha mais fina possível. Temos as opções de seringa já com agulha acoplada, ou podemos utilizar uma seringa que a gente pode acoplar ou desacoplar a agulha, buscando trabalhar com a agulha mais fina possível para não traumatizar ali a pele da paciente. Mas antes da aplicação, vamos agora proceder com o nosso teste alérgico da hialuronidase no antebraço do paciente. Nesse caso, antes da aplicação, temos que fazer a injeção de hialuronidase no antebraço do paciente. Geralmente eu aplico 5 tracinhos da seringa, já é o suficiente para desencadear uma reação alérgica ali controlada no antebraço do nosso paciente. Vamos agora mostrar como se faz a aplicação. Antes de aplicar a hialuronidase no antebraço do paciente, vamos fazer uma asepsia com álcool A70. É muito importante também a delimitação da área a ser aplicada. Então podemos pegar uma caneta de marcação
desenhar um círculo no antebraço do paciente na região que nós vamos introduzir a hialuronidase. Após delimitarmos essa área, a gente vai introduzir a hialuronidase com uma seringa de 1 ml, apenas 5 tracinhos nessa região. Na hora que eu aplico, eu faço uma leve aspiração, porque eu estou aplicando aí um pouquinho mais profundo, e faço a introdução lentamente da hialuronidase no antebraço do paciente. Lembrando que, nesse passo, nós não podemos medicar o paciente antes, porque a gente quer saber se ele vai ser reativo ou não à hialuronidase. Então a gente não aplica nada, a gente só faz asepsia e aplica 5 tracinhos no antebraço do paciente, delimitando bem a área, e aguardamos 20 minutos para saber se essa área ficou avermelhada, se apresentou algum nódulo que caracterize a reação alérgica do paciente. Os 20 minutos passaram, observamos aqui a área marcada onde aplicamos a hialuronidase, vimos que não tem nenhuma reação alérgica, a não ser basicamente aqui o pontinho onde foi feito o furo da nossa agulha. Então o paciente está apto a fazer o tratamento, a fazer a aplicação da hialuronidase. O paciente estando apto a aplicar a hialuronidase, vamos agora imaginar um caso clínico. O paciente chega no seu consultório, ele está com um nódulo endurecido na região onde ele aplicou, vamos supor, bigode chinês, uma região onde ele aplicou ácido hialurônico há 3 meses. Então nós temos que tratar aquele nódulo com hialuronidase. Fizemos o teste alérgico primeiramente e o paciente está ok. Antes da aplicação da hialuronidase, nós temos que aplicar dexametasona. Eu dou 2 comprimidos de 4 mg, 8 mg, 20 minutos antes do procedimento. Na hora da aplicação, eu busco com a agulha 18G tentar extrair o máximo de produto por punção aspirativa, para aplicar a menor quantidade de hialuronidase possível. Caso eu não consiga fazer essa punção aspirativa, aí eu entro com a hialuronidase, entumecendo aquela região do nódulo com a cânula 22G, já uma cânula de uma espessura de um diâmetro suficiente para a gente trabalhar com a hialuronidase. Eu entro com cânula por quê? Para evitar que a gente entre com agulha que lesione mais e que essa hialuronidase caia intravascular no paciente. Então sempre eu utilizo a cânula 22G na aplicação profunda da hialuronidase. Quando temos o auxílio do ultrassom, a gente consegue visualizar antes com o ultrassom, passando o ultrassom na região onde está a nodulação, nós conseguimos visualizar onde está o ácido hialurônico e se o ácido hialurônico está com pus, se ele está infeccionado. Se o ácido hialurônico estiver infeccionado, nós temos que fazer a punção aspirativa antes da mesma forma. Se sair pus dentro da seringa, a gente tem que enviar para um antibiograma para a gente ter certeza que essa bactéria vai ser sensível ao antibiótico de primeira escolha, que no caso seria a cefalexina. Após fazer a punção, a gente entra com antibiótico-terapia cefalexina, 2 comprimidos de 500 mg, aguarda 20 minutos para poder aplicar a hialuronidase no paciente. Por que nós temos que aguardar? Se eu estou com ponto de infecção na região do bigode chinês ou qualquer área da nossa face, e eu entro com um produto líquido nesse nódulo infeccioso, nesse foco infeccioso, e eu coloco bastante líquido, eu vou dissipar essa bactéria na face. Essa bactéria vai ganhar uma proporção e vai poder gerar uma celulite facial, que seria a infecção dos coxins de gordura da face. Então, no lugar de estar fazendo benefício do paciente, eu estou piorando o quadro clínico do paciente. Então, não necessariamente todo nódulo vai estar apenas com inflamação. Ele pode estar com infecção. Então, antes de aplicar a hialuronidase, a gente tem que fazer o teste alérgico e eu costumo tentar primeiramente fazer uma punção aspirativa. Isso para os casos de intercorrências, como ETIP ou como processo infeccioso. Quando a gente vai tentar reverter algum procedimento, como preenchimento, bolsas em região de olheiras ou região de bigode, de malar,
como que eu vou trabalhar com essa hialuronidase? Da mesma forma, porém, se o preenchimento estiver superficial, eu vou fazer a aplicação em pápulas intranodular, da mesma forma que foi feita a aplicação no antebraço do paciente. Então eu venho na região da olheira, onde está com aquela bolsa do ácido hialurônico, e vou aplicando em pápulas. Qual quantidade que eu vou aplicar? Vai depender da reticulação, se o ácido ele é bifásico, monofásico, qual é a reticulação do ácido, se eu coloquei um ácido mais denso ou menos denso. Então, como que eu conduzo esse caso? Eu faço a aplicação da hialuronidase, depois eu passo o Vibrata, que é aquele aparelhinho que a gente faz para massagem e para uso de toxina botulínica. Passo o Vibrata e observo a degradação lenta desse ácido, porque infelizmente nós não temos o controle da quantidade que vai ser degradada. A gente pode aplicar do menos para o mais e ir observando diariamente como aquele paciente se encontra. Vamos analisar esse caso clínico, onde a paciente apresentou bolsas na região de olheiras após o preenchimento com ácido hialurônico. É muito comum essa área formar esse tipo de bolsa, porque o ácido hialurônico ele atrai muita molécula de água, então ele entumece o tecido, ele hidrata o tecido. Se o paciente tiver uma flacidez mais acentuada nessa região, possivelmente vai ficar com bolsa. Então, geralmente a gente trabalha do menos para o mais. A gente não corrige totalmente a olheira. A gente já prevê essa atração de água para poder não acontecer essa bolsa. Mas se acontecer de o paciente ficar com bolsa, nós podemos lançar a mão da hialuronidase, que é a aplicação que eu vou mostrar em seguida, para a correção dessa assimetria, dessa bolsa que ficou, que apresentou na olheira da paciente. Com a paciente já higienizada, vamos fazer a introdução em pápulas intranodular da hialuronidase previamente diluída na região da olheira. Então, a área bem superficial, nós temos que trabalhar com a agulha bem fina, fazendo as pápulas nessa região. Então, aí colocamos um tracinho da seringa de insulina, que corresponde a 0,01 ml de hialuronidase diluída nessa região. Vamos entumecendo aí o tecido, buscando colocar intranodular bem superficial. É um procedimento que dói muito pouquinho, a gente pode fazer a aplicação do anestésico tópico antes. Após a aplicação, nesse caso eu não utilizei o Vibrata, eu fiz uma massagem mesmo com meus dedos para que essa hialuronidase se espalhe dentro do ácido e vá degradando o ácido lentamente. Após a gente fazer a aplicação da hialuronidase, a gente já vai observando a melhora, a degradação do ácido lentamente. E temos que observar o paciente e não entumecer muito o tecido, porque nesse caso eu não estou com a compressão, nem estou com caso de necrose. Eu só estou querendo degradar o mínimo de ácido. E como nós não temos o controle da quantidade que vai degradar, a gente tem que ir colocando sempre do menos para o mais. Então observamos aí que logo após a massagem, a paciente já encontra-se em um quadro bem mais estético. A bolsa já diminuiu bastante, o ácido já foi degradado e a gente consegue observar uma melhora imediatamente. Observamos aí uma melhora significativa logo após a aplicação da hialuronidase. A paciente ainda está com um pouco de edema. Vamos ter que reavaliar essa paciente após 7 dias para ver se realmente a gente degradou a quantidade de ácido hialurônico correta. Caso você tenha colocado hialuronidase demais e ela volte a ter a olheira, você pode fazer uma reaplicação de ácido hialurônico com 7 dias. E caso a paciente retorne ainda com bolsa, você pode reaplicar a hialuronidase. Lembrando que a hialuronidase ela não vai degradar o ácido hialurônico da pele, ela vai degradar apenas o ácido hialurônico sintético que você aplicou na paciente. Gostou desse conteúdo do nosso canal? Então dá o like, encaminha para o máximo de profissionais, de colegas que trabalham com harmonização que você conhece. Mas antes disso, inscreva-se no nosso canal, ative as notificações para você ficar por dentro de tudo o que acontece aqui no IUP Academy.